Você levanta motivado todos os dias? De onde será que vem essa nossa motivação? Por que alguns dias a gente levanta bem, outros dias nem tanto assim? Será que o mesmo acontece com os membros da tua equipe? Você quando chega na empresa, você vê todo mundo sorrindo, alegre, feliz, motivado? O que você pode fazer para motivar a tua equipe? É sobre isso que nós vamos falar hoje aqui no canal, de maneira bem simples, prática e descontraída, logo após a nossa vinheta tradicional. Não vai embora! Olá, tudo bem? Aqui é o professor Jerônimo, seu coach de alta performance para gestão de negócios, empreendedorismo e liderança. Mas antes de a gente prosseguir, de falar sobre motivação, principalmente motivação de equipes de trabalho, da sua equipe, não esquece de deixar aqui o seu like, não esquece de ativar o sininho para você receber as nossas notificações regularmente. E se você ainda não se inscreveu, convido você aí a participar do nosso canal para receber toda semana as nossas notificações, para saber exatamente como se posicionar no trabalho e na vida pessoal e assim por diante. Garanto que se você me acompanhar aqui ao longo dos próximos 50 anos, como eu gosto sempre de dizer, você não vai se arrepender. Muito bem, o assunto de hoje então aqui é motivação e eu vou me basear no livro do Daniel Pink, que é um livro fantástico. Eu confesso sinceramente que eu não dei muita importância. Quando você vê um título assim de motivação 3.0, logo já vem à mente automaticamente algo como autoajuda ou do tipo, né? Eu não tenho nada contra autoajuda, acho que até por sinal, eu sempre digo que os livros de autoajuda me ajudaram bastante. Mas antes de tudo, como eu sempre digo e repito, é preciso querer se ajudar. De qualquer forma, esse livro me deu uma grata surpresa, digamos assim. Ele vai aparecer aqui em algum dos dois pontos da tela, lado esquerdo ou direito, não importa, mas ele vai aparecer aqui. É um livro super bacana, completo. Confesso que para mim foi uma surpresa. Eu achei que era algo mais assim, tipo meio mamão com açúcar, né? Mas foi um livro que veio bem a calhar. Eu, quando comecei a ler, eu diria para você assim que ele foi me empolgando aos pouquinhos e quando eu estava ali pela página 40, 45 mais ou menos, eu vi que de fato esse livro valia a pena ser lido até o final. Tanto é que depois eu li numa sentada. Então o assunto de hoje, nós vamos falar aqui sobre motivação de equipes. Eu comungo muito com a ideia do Daniel Pink, que é um pesquisador, é um conferencista, autor de vários best-sellers, entre eles aí o Motivação 3.0 e outros de negócios, né? Então eu comungo com a ideia dele e por isso que eu vou me apropriar um pouquinho assim do conhecimento do Daniel Pink. Eu já tinha mais ou menos essa linha de raciocínio também, acho que ele veio a corroborar, digamos assim, esse pensamento e tenho certeza absoluta que se você aplicar um desses pontos ou qualquer um deles, essas 3 dicas, vamos dizer assim, né? Eu vou chamar aqui de 3 dicas do Daniel Pink, e mais uma que eu coloquei como bônus, como ponto extra para você, porque naturalmente a minha experiência já me diz naturalmente que eu tenho que, de vez em quando, acrescentar, não é simplesmente ler aquilo que a gente vê e simplesmente replica. Eu concordo com tudo isso, mas tem muita coisa boa aqui que eu vou incrementar para vocês, sob o ponto de vista de quem já tem uma baita experiência em negócios, em equipes e assim por diante. Bacana? Então me aguarda aqui que nós vamos fazer a partir de agora um bom bate-bola aqui sobre como você pode motivar as suas equipes de trabalho. Perfeito? Um dos pontos que eu quero levar para reflexão, aproveitar esse nosso bate-papo aqui, é que de fato ninguém levanta motivado todos os dias. Eu particularmente desconheço. Claro que um dia sim, um dia não, a gente levanta motivado. Mas todos os dias, de segunda a domingo, não há Cristo que levante motivado. Por que razão? Porque nós temos nossos altos e baixos. Né? Há dias em que a gente levanta bem, há dias em que a gente não está tão bem assim. É claro, como eu sempre digo, é impossível chegar no trabalho também só de cara amarrada. Claro que vão ficar marcando você por alguma razão e de certa forma você não vai se desenvolver. Então, por mais que você seja meio inibido ou meio introspectivo, um sorriso de vez em quando não faz mal a ninguém. Então não dá para levantar todo dia bem-humorado, mas também não dá para levantar todo dia mal-humorado. É simples assim.
De onde vem essa nossa motivação? Na verdade, a gente se motiva por diferentes motivos. Motivo para a ação. Então, quando você tem algum motivo para a ação, você se motiva, ou seja, algo que te inspira, que te dá confiança, que te energiza de alguma forma, que te dá mais sentido, né, de realização, digamos assim, e cada um tem um tipo diferente de motivação. Alguns se motivam por um encontro com a namorada, outros se motivam por uma viagem, outros se motivam porque querem de fato despontar dentro da empresa, galgar uma escada corporativa bacana. Então a motivação ela é vista ou ela é originária de maneira diferente, dependendo dos modelos mentais. Pensais é ótimo, né? Dependendo do modelo mental, dos modelos mentais que as pessoas carregam lá da mais tenra infância, como eu sempre canso de falar, ou não me canso de falar. Mas o bom de tudo isso é que a gente pode motivar a equipe de trabalho. De que maneira? Aí nós precisamos pensar. E vamos pensar juntos aqui. Acho que o livro do Daniel Pink, o Motivação 3.0, me fez ver, de certa forma, a equipe de uma maneira diferente. Eu já tinha visto um outro livro bacana também, que eu já citei aqui no canal, que é o livro da Anne Donnelly, né? Sobre motivação de equipes, trabalho em equipe e assim por diante. Mas esse do Daniel, ele veio com uma razão diferente, porque na prática ele pesquisou, ele se baseou lá no Mihail, que tem um sobrenome danado, vai aparecer aqui em algum lugar da tela, que fez essa pesquisa de por que e como as pessoas energizam, digamos assim, o seu fluxo de atividade durante o dia. Então o Mihail também serviu de base para a pesquisa do Daniel e a gente vai citar ele aqui ao longo do nosso vídeo. Você vai ver que de fato é uma coisa interessante, que a motivação ela é muito fácil de ser realizada, mas ao mesmo tempo ela depende muito também das pessoas. Então vamos lá, vamos chamar aqui de as 3 dicas para motivar ou para aumentar a motivação da sua equipe, e eu vou te dar aqui uma dica extra, um bônus, digamos assim, para que você possa pensar a respeito. Não é o fim do mundo, é uma coisa simples, mas ela não está incutida na nossa memória, então acho que de certa forma você vai pensar um pouco melhor a respeito, principalmente se você pretende se tornar um líder por excelência. Existe uma premissa motivacional que foi utilizada pelo Daniel Pink, com base no Mihail. Então ele diz o seguinte: se você recompensar uma atividade, provavelmente você vai receber mais dela. Por outro lado, se você punir uma atividade, ou punir o resultado dessa atividade, possivelmente você receberá menos dela. O que significa dizer? Significa que punições e cenouras ajudam, mas não são suficientes para manter uma equipe motivada. Cenouras é sempre aquela cenourinha, como a gente brinca, né? Lá na frente, que todo mundo persegue, aquele bônus, aquela premiação extra, aquela viagem que as empresas sorteiam de vez em quando, ou dão para aquelas pessoas que se destacam e assim por diante. Então, cenouras e punições ajudam, mas elas não são suficientes, elas não são necessárias tanto quanto poderiam, com as 3 dicas que você vai ver a partir de agora. Primeira dica bacana, fundamental, essencial. Justifique a necessidade da tarefa. O que significa isso? Não importa qual é o cargo que você ocupa na empresa, que os seus funcionários ocupam, que os membros em geral da tua equipe ocupam. Não importa se é um cargo da recepção, se é um cargo da portaria. Não importa se é um cargo lá da linha de produção e assim por diante. O que importa de fato é aquilo que a gente chama de propósito. E independentemente do cargo, da atividade, da função, do status, todas as funções, as atividades, os cargos têm um propósito. Qual que é o segredo então? É tentar incutir aquele propósito para que as pessoas de fato se engajem. Perguntar para as pessoas, justificar para as pessoas por que é que ela está fazendo aquilo, por que aquilo é importante para a empresa, o que você como líder espera dela. Isso é bacana. Você conhece algum líder que faz isso com frequência, que explica, por mínima que seja, ou por menor que seja, essa posição, essa atividade de algum líder, de algum funcionário e assim por diante? Eu conheço poucos, mas conheço alguns que fazem muito bem. Então, todas as atividades na empresa têm um propósito. É a nossa primeira dica.
imprima propósito, imprima realização, sentido de contribuição naquilo que as pessoas fazem, independentemente do que ela faz. Segunda dica: reconheça que toda tarefa é tediosa. E nesse sentido, você vai utilizar aqui um dos 5 componentes da inteligência emocional. Eu já abordei esse assunto do Daniel Goleman, autor daquele best-seller fantástico, Inteligência Emocional, e tantos outros que eu já citei aqui, empreendedorismo, ou melhor, os grandes empreendedores, Inteligência Emocional aplicada ao foco e outros livros bacanas que esse grande psicólogo e também jornalista já utilizou para fazer aí a sua escola, né, os seus seguidores ao redor do mundo. Então não esqueça, reconheça que a tarefa muitas vezes é tediosa. O que significa isso? Se colocar no lugar daquela pessoa, entender que aquilo muitas vezes, por ser repetitivo, por ser cansativo, por ser uma tarefa que num primeiro momento não agrega tanto assim, mas pode ser trabalhado e também é importante. É importante principalmente que você se coloque no lugar da outra pessoa, que você faça essa meia-culpa, que realmente não é todas as funções, ou não são todas as funções que dão alegria, que as pessoas vibram e assim por diante. Principalmente aquelas funções mais operacionais. Mas lembrando do ponto 1, toda função tem a sua importância. Terceira dica fundamental: permita que as pessoas realizem as tarefas à sua maneira. Isso não significa que é do jeito que elas querem. É claro que se você trabalha numa empresa onde a criatividade é fundamental, não tenha dúvida que muitas vezes você tem que dar vazão a essa criatividade. Mas nesse caso aqui eu estou falando de um outro valor. Eu estou falando de autonomia. A autonomia é fundamental para que as pessoas desempenhem as funções, as atividades da melhor forma possível, sem aquela pressão em cima, digamos assim, para que elas façam no horário, no tempo e tudo mais. Eu já citei um outro livro bacana que fala muito disso, onde a autonomia é fundamental para que as pessoas trabalhem bem. E nesse ponto aqui, nós estamos falando de autonomia. O que significa isso? Deixar com que as pessoas fiquem um pouco livres. É claro, você precisa estabelecer prazos. Não é mesmo? Você precisa dar um tempo para elas pensarem, fazerem e assim por diante, senão isso cai no vazio e elas acabam se perdendo. Mas a autonomia é fundamental. Eu conheço poucas empresas que concedem assim tanta autonomia para as equipes. Eu não estou falando aqui de liderança, eu estou falando de equipes, da tua equipe, lá para as suas pessoas que trabalham. Portanto, é fundamental essa autonomia. Claro que nós temos regras, nós temos procedimentos, nós temos também políticas muito bem determinadas, códigos de conduta. Não dá para fazer exatamente do jeito que a gente quer e como a gente quer. Mas em determinados aspectos, em determinados momentos, é importante que essa autonomia esteja clara para eles, para que eles possam dar vazão àquela criatividade. Por fim, quarta e última dica, essa é uma dica bônus, hein? É uma dica do professor Jerônimo. Não está no livro do Daniel Pink, mas eu vou fazer aqui uma correlação, porque eu acho super importante, super bacana, e também sei que isso é uma arte, como eu digo sempre. Faça reuniões de alinhamento com as pessoas, seguidamente. De preferência individual e também, de vez em quando, em equipe. O que é esse alinhamento? É aquele conhecido e famigerado feedback. Feedback. Por quê? Porque as pessoas muitas vezes não sabem se estão indo bem, se não estão indo bem, se aquele é o melhor caminho, se não é o melhor caminho. Não são todos que têm naturalmente a experiência, principalmente quando você está construindo uma equipe, quando você está numa curva de aprendizado, digamos assim, para que a empresa possa ganhar velocidade, quebrar aquilo que a gente chama de tipping point, até que ela possa de fato conseguir se estabilizar e aí ganhar a velocidade que ela precisa para se posicionar no mercado. Então esses 4 pontos, de uma maneira geral, reforçam tudo aquilo que nós estamos falando aqui. 3 do Daniel Pink, um bônus do professor Jerônimo, e eu tenho certeza que se você começar a praticar isso, começar a entrar diariamente nesse fluxo ou nesse flow, como a gente chama, para poder realmente enquadrar as equipes, alinhar as equipes, você vai ter muito mais sucesso. É bacana quando você vê uma equipe bem entrosada, engajada, com aquela sinergia que você precisa para fazer as coisas acontecerem e atingir os melhores resultados possíveis. Perdão.
os melhores resultados possíveis. Eu vou colocar aqui na sequência, item a item, para que você não esqueça, para que você comece a praticar, e vou ficar aqui torcendo por você, para que você seja cada vez mais um líder por excelência. Então estamos falando de propósito, estamos falando de empatia, estamos falando de autonomia e, por fim, não esqueça, estamos falando de feedback, ou seja, 4 pontos que todo líder deve se preocupar, ou com os quais todo líder deve se preocupar. Cara, não é brincadeira ser líder, já dizia o Tom Peters, né? Chegar ao topo é fácil, difícil é conquistar o respeito do grupo. Mas eu tenho certeza que essas 4 dicas vão ajudar você da melhor forma possível a se tornar um líder por excelência, a ser cada vez melhor e se destacar nessa multidão, muitas vezes, de mediocridade que a gente encontra por aí. Gostou do vídeo? Então não esquece de deixar aqui o seu like, ajuda aí a impulsionar o nosso canal. Se você não se inscreveu ainda, eu serei eternamente grato pela sua inscrição, até para que você possa me ajudar aí com sugestões e ideias através dos comentários, que eu tenho certeza absoluta que você vai deixar aqui para enaltecer ou para criticar, não tem problema. Eu sou bem tranquilo com relação a isso, afinal também estou aprendendo aqui nesse YouTube, nessa rede social, para contribuir da melhor forma possível com toda a minha experiência, ok? Mais uma vez, muito obrigado por prestigiar o meu canal, muito obrigado por assistir mais esse vídeo e eu aguardo você até o próximo vídeo, se Deus quiser.